Amados, que a graça e a paz do Senhor seja multiplicada em tua vida pelo número de vezes que você abrir seu coração e sua boca e render graças, render louvor, render honras ao Senhor, não só esta noite, mas a partir desta noite. Já estou dizendo isto, que a graça e a paz será multiplicada pelo número de vezes que você abrir a sua boca, porque eu não vou ficar te induzindo a dizer glória a Deus, aleluia, graças a Deus, eu não vou fazer isso, ok? Assim que o pastor determinou que eu deveria estar aqui falando, compartilhando a palavra, eu comecei a clamar ao Senhor, misericórdia de mim, Senhor, por essa responsabilidade de compartilhar a tua palavra. Mas clamei também misericórdia do Senhor sobre vocês, que têm a responsabilidade de ouvir e tomar atitude diante da palavra que será ministrada nesta noite. E também quero pedir misericórdia de vocês para comigo. Já tem um tempinho que eu não ministro a partir de um púlpito como este. E quando a gente não ministra com sequência, a gente perde um pouco o ritmo. Então eu estou pedindo misericórdia a vocês por mim, tá bom? Entendo, pastor, que a responsabilidade de orientar-nos como igreja na palavra e pela palavra é responsabilidade exclusivamente dele, pastor Ednei. Mas ele tem sido bondoso e tem sido também corajoso em permitir que outros irmãos compartilhem dessa responsabilidade que é exclusivamente dele. E eu quero te agradecer. Pessoas agradecem no final, eu quero te agradecer agora por estar confiando essa responsabilidade a mim. A palavra do Senhor, irmãos, é a palavra do Senhor. Nós não podemos acrescentar, não devemos acrescentar e nem tirar um tio dela. Mas a maneira como nós falamos da palavra, essa sim, nós podemos acrescentar. E eu quero sujeitar, pastor, a minha maneira de falar ao teu pastoreio, ao teu ministério, ao teu cajado nesta noite. E qualquer palavra que sair dos meus lábios, que o irmão entender que não é a orientação do Espírito Santo para esta igreja, eu peço ao irmão, corrija. Eu não vou ficar triste. Vou ficar agradecido ao irmão, se o irmão fizer isto por mim, e pode fazer de público, e eu ficarei grato ao irmão. Nesta noite quero compartilhar com vocês, eu não sou de dar tema às minhas falas, mas quero compartilhar com vocês sobre dois aspectos de um mesmo tempo que nós estamos vivendo individualmente, em família e como igreja, dois aspectos de um mesmo tempo que nós estamos vivendo pessoalmente, como família e como igreja. E dentro desse tema também quero compartilhar com vocês uma unção que quase ninguém quer, que talvez ninguém nesta noite vai querê-la. No finalzinho eu te digo que unção é esta. Eu começo a ler a minha Bíblia e farei isso de uma maneira um pouco acelerada. Eu tenho a minha filha, ela está sentada ali, e ela sempre me diz, pai, não grite tanto, você grite muito. Eu vou tomar cuidado para não gritar tanto, mas eu quero dizer aos irmãos, eu vou ser um pouco acelerado, porque eu quero que sobre tempo, pastor, para nós orarmos mais um pouco ainda juntos. O primeiro texto diz assim, digo isto a vocês que conheceis o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio começamos a crer. Vai alta a noite, já vai amanhecendo o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, as obras da noite, e revistamo-nos das obras da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em pudicícias, dissoluções, não em contendas, não em ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante
as suas concupiscências no tocante aos seus desejos. Em outro texto que eu quero ler paralelamente a este, é o de Atos 3, quando diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados vossos pecados e venham tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie Ele o Cristo que já nos está designado, o qual é necessário que os céus o contenha até o tempo da restauração de todas as coisas. Irmãos, dois aspectos de um mesmo tempo que nós estamos vivendo individualmente, como família e como igreja. Traz a sua mente para cá, por favor. Primeira questão que eu quero argumentar com os irmãos é: que tempo é este que você está vivendo individualmente, como pessoa? Que tempo é esse que a tua família, que a minha família está atravessando? Que tempo é esse que nós estamos vivendo como igreja? Primeiro, nós precisamos discernir que tempo é este. A Bíblia diz: digo isto a vocês que conheceis o tempo. Conhecemos mesmo? Sabemos definir que tempo é este? Este tempo, irmãos, é aquele tempo que o Senhor descreveu como o tempo dos últimos dias, do fim. E os irmãos bem sabem as características que Jesus descreveu como sendo próprias deste tempo: guerra, fome, epidemias, pais tirando a vida de seus filhos. Tem sido novidade isso nos últimos dias. Guerra, eu não sei se os irmãos viram os céus de um país aí, lançando foguetes, os céus iluminados de foguetes, indo de um país, de uma nação contra a outra. Este tempo, irmãos, é o tempo que o Senhor descreveu como um tempo de angústia. De angústia que levaria os homens de todas as nações de sobre a face da terra a desmaiar de perplexidade por causa das coisas, das angústias, das aflições que viria sobre a face da terra. Um tempo de angústia tanta como nunca houve e nem haverá depois desse tempo. E por causa desta angústia, o Senhor estaria remindo, fazendo passar rápido o tempo, para que nós não perecêssemos, nós os escolhidos. Este é o tempo que o Senhor descreveu como tempo de angústias insuportáveis. É o tempo que Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que seria um tempo difícil, um tempo penoso, porque os homens seriam, os irmãos sabem que está lá escrito, os homens, e eu quero te dizer que a Bíblia está se referindo aos homens crentes. Tudo quanto foi escrito para o crente, foi escrito para os filhos de Deus, foi escrito para a igreja, nada para os ímpios. Os homens crentes serão egoístas, avarentos, jactanciosos, orgulhosos, soberbos, obstinados, irreverentes, irreconciliáveis, mais amigos dos prazeres do mundo do que amigos de Deus. Homens infatuados, pesados, sobrecarregados pelas coisas do mundo e vazios, leves das coisas referentes ao reino de Deus. Um tempo de dias penosos, dias difíceis. Tempo que, segundo Paulo escrevendo a Timóteo, seria um tempo em que muitos iriam apostatar da fé. Apostatar é ficar paralisado, não é necessariamente sair da igreja. Mas apostatar também quer dizer isso, recuar, retroceder, desistir. Isso é uma definição minha, pastor. Se estiver errada, corrija, por favor. Eu gosto de interpretar a expressão desmaiar, a expressão apostatar, como aquela que está em Hebreus 12, verso 3, que diz para a gente atentar para Jesus, prestar atenção em Jesus, que suportou
tanta contradição dos homens, para que a gente não venha se fatigar, perder as forças e virmos a desmaiar em nossas almas, em nosso ânimo, em nosso homem, nossa mulher interior. Para mim, a minha definição de apostasia é desmaiar espiritualmente. Eu não sei quantos de vocês já desmaiaram fisicamente. A Gabriela e a Simone já. Eu tenho uma sensação que a pessoa que desmaia, eu sei, ela não está morta. Mas a sensação que eu tenho é que ela não tem muita noção do que está acontecendo com ela e ao redor dela. Pastor, há muita gente na igreja vivendo este episódio, sem noção do tempo e das coisas que estão acontecendo neste tempo. Isto é apostasia. E este tempo é próprio para isto. Nesse tempo, irmãos, nós temos dupla responsabilidade. Escute o que o Senhor diz através do evangelista Lucas. Acautelai-vos, a responsabilidade dupla, irmãos. Escute, por favor. Acautelai-vos por vós mesmos. Tomem cuidado por vocês mesmos, pela vida pessoal de cada um de vocês, para que nunca suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações com as coisas deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois aquele dia há de vir sobre todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar de pé diante do Filho do Homem. Acautelai-vos por vós mesmos, para que o coração seu nunca venha ficar sobrecarregado, embriagado das coisas deste mundo. E a volta do Senhor nos pegue como um laço. Pelo contrário, vigiem, orem, para que possais escapar. Irmãos, a Bíblia me diz que pela oração eu posso escapar de todas as coisas que estão vindo e que ainda virão. Coisas piores que as que nós estamos vivendo. O que estamos vivendo é apenas o princípio das dores. Outras mais fortes ainda virão. E se formos vigilantes, se formos intensos em oração, nós escaparemos. O Senhor dará escape. É o que a palavra me diz. Responsabilidade dupla. Escute mais um pouquinho. Diz assim a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 3. Tende, a partir do verso 12, irmãos. Tende cuidado, irmãos, para que nunca aconteça haver em qualquer de vós um coração perverso de incredulidade, para que vos afastar do Deus vivo. Pelo contrário, olha aí a dupla responsabilidade. A primeira diz para você tomar cuidado por você mesmo. E agora está dizendo, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi lá na provocação, lá no deserto. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto?
E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Temamos, irmãos. Temamos porque é nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus. Temamos para que não suceda que alguns de nós venham a falhar. Porque também a nós têm sido anunciadas as boas novas, como se deu com eles no passado. Mas as palavras que eles ouviram não lhes aproveitou de nada, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Irmãos, o que nós temos feito das palavras que o Senhor tem nos falado? O que as palavras que o Senhor tem nos falado têm feito em nós ou de nós? Ainda leio em Hebreus, capítulo 10, sobre a dupla responsabilidade. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, na presença do Deus Todo-Poderoso, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, isto é, pela sua morte na cruz, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da nossa esperança, sem vacilar. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestação. Porque nós estamos vendo que vai chegando aquele dia. Exortar não é dar bronca no irmão. Admoestar, eu entendo que é você chamar para estar junto, é você querer ficar junto para receber ânimo através da companhia do irmão e também transmitir ânimo, boa alma. Tem de bom ânimo. Admoestar é chamar para junto, para perto, é querer ficar perto para se animar e animar um ao outro. Eu tenho que cuidar da minha vida pessoal. Eu tenho que cuidar da minha vida como família. E eu tenho que zelar pela minha vida como igreja. Nesse tempo de apostasia. De desmaio de alma. Mas esse tempo, irmãos, não é um tempo só de miséria. Vamos lá. Esse também é o tempo que, segundo Atos 3, 21, é o tempo que o Senhor vai estar, pastor, restaurando todas as coisas que dizem respeito à igreja dele. Este é o tempo em que o Senhor vai estar restaurando todas as coisas que dizem respeito à igreja dele. Este é o tempo que o Espírito Santo estará trabalhando fortemente o caráter, as características do ser de cada salvo formador da sua igreja. O Senhor vai estar trabalhando fortemente o meu caráter, o teu caráter, Raul, o nosso caráter, irmão, como salvos que somos formadores da igreja do Senhor, para que tire de nós toda ruga, toda mancha, toda cicatriz, todo hematoma, toda sujeira, tudo aquilo que não convém estar em nós como salvos, formadores da sua igreja. Nesse tempo agora, não será tempo só de miséria, de perda, de desgraça, de angústia, mas será também um tempo de restauração, em que o Espírito Santo vai estar restaurando, fazendo novo, tudo novo de novo, na vida da sua igreja, do seu povo, da sua gente. Afinal de contas, Jesus nos amou tanto, a ponto de se entregar por cada um de nós, para nos purificar, nos lavar pela sua água limpa, a sua palavra limpa, para nos apresentar a Ele mesmo como igreja sem mácula, sem ruga, ou coisa semelhante, a manchas e rugas, mas uma igreja santa, gloriosa, com a qual Ele vai se casar daqui a pouco.
Este é o tempo, irmãos. Este também é o tempo para a igreja revestir-se do novo de Deus. Este é o tempo para a igreja revestir-se do linho resplandecente e puro. Ouça o que a palavra nos diz acerca disto. Depois destas coisas, ouvi no céu uma voz como de numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória, o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E segunda vez disseram: aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram ao que se acha sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, gritando bem alto, dizendo: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, pequenos e grandes. Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois o Senhor reina, o nosso Deus reina, todo-poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas, é chegado o casamento, é chegado a festa do Cordeiro, o casamento do Cordeiro com a sua noiva, o casamento do Senhor, do Salvador, com os seus salvos, com o seu povo, com a sua gente, e a sua igreja, a sua noiva, a si mesma se ataviou, se enfeitou. A igreja a si mesma. Cada salvo, cada família de cada salvo que compõe a igreja do Senhor, se ataviando, se enfeitando a si mesmo, para o casamento com o Senhor, daqui a pouquinho. Há um outro texto, irmãos, que eu gosto muito. Não é que eu goste muito, tem 2 detalhes neste texto de Mateus 22, que me chama bastante atenção. Deixa eu ler para você. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas, o casamento de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, para o casamento. Mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto. Esta expressão que me chama a atenção: tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outros para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa. Tudo está pronto. Está pronta a festa. É isso que me chama a atenção. Irmãos, nos céus, tudo está pronto. Na terra, não. Nos céus, a festa está pronta. Está tudo consumado. Tudo pronto. Tudo feito. Uma grande celebração preparada para cada um de nós. E Jesus quer muito nos encontrar. Mas diz a Bíblia que é como se ele estivesse fazendo força, querendo descer. E diz o texto que os céus o contêm. Como que se Deus estivesse dizendo: não desça agora, não desça hoje, porque tem muita gente ainda lá em Friburgo, lá na 5ª Assembleia, me desprezando, precisando de restauração pessoal, familiar, como igreja. Não desça hoje.
Espera que eu vou restaurar todas as coisas lá. Espere que eu vou mexer no coração, na alma deles. Não desça. Por mais que Jesus queira nos atrair, o Pai o contém. Diz, não vai agora. Espera mais um pouco, que eu estou restaurando tudo lá embaixo. Nos céus tudo está pronto. A festa está pronta. Mas na terra ainda não estamos prontos. Este tempo, irmãos, é chegado o tempo do casamento do Senhor com a sua noiva, com a sua igreja. E se esse é um tempo de casamento, ou do casamento do Senhor com a sua igreja, do nosso encontro com Ele nos ares, para estarmos para sempre com Ele na sua glória, se esse tempo é tempo realmente do casamento do Senhor com a sua igreja, dessa festa, é tempo de roupa nova. É tempo de linho finíssimo, resplandecente e puro. E a Bíblia diz que o linho finíssimo, resplandecente e puro são as atitudes dos salvos. Então é tempo de atitudes resplandecentes. Pessoalmente, eu e Deus, eu e minha esposa, eu e minha filha, eu e minha igreja, eu e minha congregação. Atitudes resplandecentes. Nada encoberto, nada escondido, nada das trevas. Pense comigo, irmãos. Se pastor Ednei, daqui a pouquinho eu vou parar de falar. Se ele, usando da autoridade que ele tem sobre nós como igreja, ele chegasse para nós e dissesse, igreja, eu estou convocando vocês. Próximo domingo à noite, meu filho único, Estevão, vai estar se casando. E eu quero todos vocês presentes, eu não quero ninguém fora. Eu fico imaginando, pastor, que correria. A mulherada, para preparar o cabelo, as unhas, em busca de uma roupa diferente. Eu tenho certeza que se o irmão anunciar o casamento de Estevão para o próximo domingo à noite e exigir a presença de toda a igreja, ninguém viria vestido como está agora. O irmão está bem bonito, mas talvez até mesmo o irmão daria uma... Por que eu estou dizendo isso, irmãos? O Estevão é digno. O Estevão é um menino especial. Ele merece que a gente venha ao casamento dele quando acontecer, não vai ser domingo à noite, mas quando acontecer que a gente venha bem chique. Ele é digno. Mas se nós faríamos isso pelo Estevão, por que não começarmos a nos enfeitar para nos encontrarmos com o Senhor? Sabe por que eu estou dizendo isto? Porque nós pregamos, estou falando de mim agora. Nós pregamos, nós cantamos, nós ensinamos sobre a volta de Jesus como ela sendo verdadeira. E é. Mas nós nos comportamos como se não fosse. As nossas atitudes dizem isso contra cada um de nós. Falamos, cantamos, pregamos, como se a volta de Jesus fosse e é verdadeira, mas nos comportamos. As nossas atitudes não são tão resplandecentes, finas e puras em relação à volta dele. Quero concluir. Este é um tempo, irmãos, de vinho novo. Eu quero, pastor, profetizar. Não sei se é profetizar, mas pelo menos falar por fé. Que o primeiro milagre de Jesus está sendo um dos últimos que ele está operando na vida da igreja. Transformar água, aquilo que não é essencial, naquilo que é essencial, o vinho,
que representa as ações do Espírito Santo, a alegria de ser crente, que o Espírito Santo produz, e que muitos têm perdido nesse tempo. O primeiro milagre do Senhor Jesus tem sido um dos últimos. O que é que Ele está fazendo, pastor? Transformando toda a água da igreja, tudo aquilo que não é essencial, tudo aquilo que não é essencial, naquilo que é essencial. Alegria. Este é um tempo de vinho novo, irmãos. Isso é um tempo de vinho novo. É também um tempo de odres novos. Odres representam as nossas estruturas, pessoal, familiar e como igreja. O Senhor Jesus diz que ninguém, principalmente Ele, derramaria vinho novo em odres velhos. Os irmãos já sabem bastante sobre isso. Os odres eram vasilhas feitas de peles de animal, de cabra, para carregar água, mas principalmente guardar vinho. E o vinho, quando está no seu processo de fabricação, ele tem um processo chamado fermentação, ele cria gases, ele precisa de espaço. E quando o odre está velho, ultrapassado, ressequido, se pôr vinho ali dentro, que representa as manifestações do Espírito Santo. As manifestações do Espírito Santo vão estourar com essa estrutura velha, antiga, ultrapassada, manchada, rachada, suja. Então o Senhor diz: eu não vou derramar o que é novo sobre aquilo que está antigo, sobre aquilo que está velho, sobre aquilo que está caduco, sobre aquilo que está manchado, sujo. Eu tenho novo. Eu tenho manifestações novas do meu Espírito sobre você pessoalmente. Eu tenho manifestações novas do meu Espírito sobre a família sua. Eu tenho manifestações sobre a sua vida como igreja. Manifestações novas. Mas é preciso de estruturas novas. De odres novos. Capaz de conter as características explosivas e expansivas do Espírito Santo. Pastor, outro dia eu estava aqui fora, não na hora do culto. Vocês nunca vão me ver do lado de fora no horário de culto. Ou era bem antes ou um pouco depois do culto. Eu estava ali fora, pastor, e de repente me invadiu um cheiro de coisas novas. Um cheiro de possibilidades, das possibilidades de Deus sendo colocadas em nosso favor como igreja. E eu pensei, poxa, eu estou num lugar de coisas novas, de coisas grandiosas, é um lugar que vai se expandir muito. E aquilo me alegrou o coração, irmão Zé Carlos. Eu fiquei empolgado, fiquei feliz, me veio um ânimo novo. Eu senti cheiro de coisa nova. Comecei a olhar para os céus, olhar para o nosso espaço e pensar em nós como igreja e sentindo Deus dizendo: eu vou lançar vocês como igreja bem longe. Eu vou explodir com vocês e vou fazer vocês expandir-se. Já chegamos a São Paulo, mas é mais que São Paulo, irmãos. É mais que São Paulo. É em todas as casas dessa cidade, todas as ruas, todos os bairros. Porque não será muito importante a gente ir a São Paulo e perder Friburgo. Tempo de odres novos, porque há uma explosão nova, expansiva, do Espírito Santo prometido a nós. Quero avançar mais rápido. Só que o novo de Deus, essas manifestações novas, explosivas e expansivas do Espírito Santo, não será derramado sobre aquilo que está velho, ultrapassado, inflexível, que não se deixa flexionar. Há um texto
Segunda Reis, que os homens da cidade de Jericó chegam para Eliseu e diz: Eliseu, a cidade em que nós estamos, ela é bem situada, como o senhor bem sabe. Mas as águas são más e a terra é estéril por causa das águas. Mas a terra não produz vida, mas morte, por causa das águas. E o profeta Eliseu dá uma ordem àqueles homens e diz: tragam-me um prato novo, e eu vou pôr sal neste prato, e vou levar as fontes da água, e elas nunca mais serão estéreis, nunca mais dali sairá morte, mas vida. Um prato novo. Que tal, irmãos, eu e você e eu, nos oferecermos ao Senhor nesta noite, para que Ele venha nos quebrar e nos refazer em um prato novo, para suportarmos e transferirmos as novas manifestações do Espírito Santo para este tempo. Deus é um Deus de novidade. Deus cheira novo. E pastor, muito respeitosamente, eu quero sugerir ao irmão que busque inalar, inspirar para dentro de tua alma de pastor, de nosso pastor, o novo de Deus. Que o irmão seja invadido por esse cheiro de coisa nova. 16 anos, cronológica, humanamente falando, somos uma criança, uma menina como igreja. Mas não é nesse aspecto. O irmão sabe. Deus tem coisas novas para nós, pastor. Deus vai, como o salmista diz lá no Salmo 126, nós vamos ficar como quem sonha. A nossa boca vai se encher de riso. E vai se dizer entre as nações, grandes coisas o Senhor está fazendo neles, por eles. Os não crentes, as nações, é que vai estar falando de nós como igreja. Lembra que eu te disse que eu iria dizer de uma unção que quase ninguém quer? Que talvez ninguém nesta noite queira? É a mesma unção que Deus exigiu de Jeremias e de seu povo para que acontecesse algo novo. Deus diz a Jeremias: Jeremias, levanta-te, dispõe, não, primeiro é dispõe, dispõe-te, levanta-te para descer. Eu entendo que o Senhor não está questionando o comportamento físico. Eu não entendo que Deus está falando porque Jeremias está sentado ou deitado. Mas Deus está falando no homem, na alma de Jeremias, no Jeremias por dentro, dentro de Jeremias. Jeremias por dentro, dispõe-te, fica de pé por dentro. Tenha bom ânimo e desça. Dispõe-te para descer até a casa do oleiro. E quando ele começa a descer, irmãos, ele começa a se identificar com o barro. Casa de oleiro é lugar de barro. Eu penso que no início ali devia ter poeira, devia ter pó, para onde nós estamos voltando também. E um pouco mais embaixo, talvez, tem um pouco de lama. Uma terra, um barro amolecido, e ele vê ali o oleiro trabalhando o vaso. E diz o texto que aquele vaso que o oleiro fazia quebrou-se, ou se quebrou nas mãos do oleiro. Irmão, se quebrar nas mãos do oleiro, se quebrar nas mãos de Deus, é bom demais. O vaso se quebrou nas mãos dele, e em vez dele lançar fora, ele começou tudo novo de novo. Do zero. Não desperdiçou nada, nem um caco.
nem uma porção mínima, mas restaurou tudo. E fez tudo novo de novo na vida daquele vaso. E aí ele ouve aquilo que o Senhor tinha prometido a ele: desça, e quando você chegar lá, lá eu falarei contigo. E lá ele ouviu a voz de Deus dizendo assim: Jeremias, assim como você viu o que aconteceu com esse vaso, você acha que eu não posso fazer isso com toda a minha casa? Diga a eles que posso. Conheço um pastor, Ivênio, em Belo Horizonte, um cara sublime. Eu vi ele dizendo outro dia que quando o avô dele era pastor, os pastores não iam para os cultos nos carrões que a gente vê hoje. Eles iam montados em burro, cavalo. Então o que tinha pelas beiras das estradas não eram oficinas mecânicas, mas casas de ferreiro. E um dia o seu avô, que era pastor, parou numa dessas casas de ferreiro para consertar a ferradura do seu animal. E enquanto chegava a vez daquele pastor, avô do pastor Ivênio, aquele pastor ficou ali olhando o ferreiro trabalhando. E ele percebeu que o ferreiro colocava alguns ferros na forja, aquecia, até ficar vermelho, e depois batia sobre eles. E uns ferros ele jogava numa pilha, outros ele separava. E quando chegou a vez daquele pastor, ele perguntou ao ferreiro: seu ferreiro, que critérios o senhor usa? Eu estou percebendo que o senhor esquenta os ferros até ficar vermelho, bate, uns o senhor joga ali, outros o senhor separa aqui. E aquele ferreiro disse para o avô pastor, pai do Ivênio: tem ferros que por mais que eu os aqueça e bata sobre eles, eles nunca se permitem dar a forma que eu quero. Eles nunca se permitem moldar. Então eu os lanço na pilha dos inúteis, daqueles que não são usados para nada. E diz o pastor Ivênio que aquele pastor avô dele saiu daquele lugar dizendo mais ou menos o seguinte para Deus: Deus, o Senhor pode me bater, o Senhor pode me provar os quanto o Senhor quiser, mas nunca me lances na pilha dos inúteis. Eu quero concluir. Vou orar com você. E eu estou dizendo que vou orar com você, não por você. Orar por você, irmãos, seria exercer autoridade. E Deus tem dado a nós autoridade para orar uns pelos outros. Mas eu não quero exercer autoridade orando por você. Eu quero exercer dependência orando com você. Porque orando com você, eu estou dependendo da mesma coisa. Eu estou precisando do mesmo. Em que sentido você quer orar comigo, pastor? Eu quero orar porque eu sei, pastor Ednei, que esse tempo agora é um tempo desgastante. É um tempo que tem exigido muito de nossas almas. É um tempo que tem nos sugado. E tem sugado a nossa alma. Tem nos deixado esgotados, cansados. E eu quero orar por você que está se sentindo assim. Ah, pastor, eu estou me sentindo um pouco cansado, sim, esgotado das aflições deste tempo. E eu estou dizendo isso porque eu creio que aquilo que Deus fez uma vez, Ele pode fazer de novo quantas vezes Ele quiser, desde que você permita Ele trabalhar em você. E o que é que Ele fez, pastor? Que Ele poderia fazer por mim agora, que estou me sentindo esgotado, cansado e um pouco desmaiado no meu mundo interior. Ele pode soprar de novo o fôlego dEle nas tuas narinas. Então você venha correndo aqui para frente, para nós orarmos juntos. Vem, porque eu sei que tem pessoas aqui se sentindo cansadas, esgotadas, nesse tempo agora. Vem, para você, a tendência é você esperar que um ou dois venham para você vir depois. Vem, irmãos, nós queremos orar junto com você. Eu, pastor Ednei, pastor Enéas. Esta é a unção. Qual é a unção que quase ninguém quer? A unção do quebrantamento.
Quebrantamento produz dor. Quebrantamento produz choro pelo nosso estado pessoal diante de Deus, pelo nosso estado como família e pelo nosso estado como igreja. Esta é uma unção que quase ninguém quer, poucos querem. Unção de quebrantamento, de choro, de súplica. Não é por ação humana de Nivaldo, de Ednei, mas pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não é capaz de falar com você, quem sou eu? Eu sei que tem mais pessoas aí com a alma bem sugada, se sentindo cansadas, tendentes ao desânimo. Só não apostatou ainda, por causa das misericórdias. Pastor, é contigo, meu pastor. Eu quero orar com você, meu irmão. Não é por você, porque o que eu te disse é algo que eu tenho experimentado. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Você que está aqui na frente, diga assim: basta que me toque, Senhor. Para quê? Para minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, se a noite escura está, o Senhor me guiará. Basta que me toque, Senhor. Peça o toque de Deus. Pastor Nivaldo vai ministrar sobre você com você. Peça o toque do Espírito Santo. Aleluias. Você pode repetir comigo assim: Jesus, tu és o meu pastor. Aleluia. Repita isso: Jesus, tu és o meu pastor. E nesse exato momento o Senhor refrigera a minha alma. Nesse momento eu sinto o Senhor soprando de novo o teu fôlego, do Senhor mesmo em mim, da tua vida em minha vida. Senhor, que se cumpra isso na vida dos teus filhos, das tuas filhas, que decidiram se levantar por dentro e descer até a tua presença nesta noite. Elas não estão diante de mim, nem do pastor Ednei, do pastor Enéas, de homem algum, mas diante do Deus que tudo vê, que sabe tudo de todos. Ah, Senhor, obrigado, porque nós vamos voltar para casa com um novo ânimo. Um ânimo que não vai terminar da porta para fora. Glória a Deus. Um ânimo que vai prosseguir até o próximo encontro, onde nós seremos reabastecidos um tanto mais. Obrigado pelas tuas misericórdias, Senhor. Obrigado pelas tuas cordas, teus laços de amor, que tem nos atraído para a tua presença. Foi o Senhor que nos atraiu para estar aqui nesta noite. E o Senhor tem tratado com o coração de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque posso orar junto com os meus irmãos.
posso ver os teus céus abertos, teus ouvidos, teus olhos de misericórdia, tuas mãos de poder tocando cada um deles e retirando aquilo que machuca, aquilo que angustia, aquilo que mancha, aquilo que envelhece. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque Glória a Deus. o Senhor tem uma unção nova para nós a cada dia. Obrigado porque amanhã de manhã o Senhor vai estar nos servindo um pão bem fresco. Glória a Deus. O Senhor não vai servir o mesmo que serviu hoje, porque para amanhã o Senhor tem algo novo. Amém. Muito obrigado, Senhor, pelas grandes coisas do Senhor que está vindo ao nosso encontro, como filhos do Senhor, como famílias do Senhor e como igreja do Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.